Uma outra notícia, deputado Nicolas Ferreira acionou o Tribunal de Contas da União nesta quarta-feira, contestando o fato da Advocacia Geral da União contratar um escritório de advocacia nos Estados Unidos para tentar reverter as sanções da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. Nessa representação, o parlamentar afirma que a movimentação da AGU em defesa do ministro do STF seria ilegal e levanta preocupação em relação ao uso de recursos públicos para atender a um interesse pessoal do magistrado, sob o pretexto de defesa institucional do Estado. Nicolas pede apuração de possível desvio de finalidade na utilização dos recursos do contribuinte e blindagem do magistrado pela Advocacia Geral da União. Começar essa com o Cristiano Beraldo, que a gente tem tratado dessas movimentações feitas em Brasília, inclusive trouxemos ontem essa informação, a indicação de que a AGU contrataria um escritório nos Estados Unidos, e até o Beraldo chegou a mencionar que não se trata de uma contratação que envolve pouco dinheiro, né? Como a gente fala de um país, né, uma instituição do governo brasileiro, trata-se de valores muito vultuosos, né, Cristiano Beraldo, que a gente precisa considerar em relação a essa denúncia feita por Nicolas Ferreira, apontando que a AGU poderia atentar contra interesses da população quando contrata um escritório de advocacia para defender uma pessoa física, Beraldo. Caniato, o advogado-geral da União tem agido como um primeiro-ministro desse governo, né? Se tornou referência para tudo. Até o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quando vai tomar alguma decisão, vira e mexe, se refere ao advogado-geral da União como alguém a ser consultado, a dar a bênção por alguma decisão do Ministério da Fazenda. Então a gente vê o poder que existe. E aí a AGU se voluntaria para defender o ministro Alexandre de Moraes, ao que parece que nem pediu ajuda, porque, segundo consta, ele teria dito que não iria procurar, naquele momento, uma defesa nos Estados Unidos, uma tentativa de reversão por via jurídica das sanções que sofreu a partir da aplicação da Lei Magnitsky contra ele. Só que a AGU, ela vai ali, ela certamente já arruma uma viagem para os Estados Unidos para os seus representantes, já vai lá, faz reunião com outros, as reuniões todas pagas, afinal de contas, os Estados Unidos, as pessoas sabem qual o valor da sua hora de trabalho. O estudante, quando ele sai da escola, vai para a universidade para ganhar o seu primeiro dinheiro, aliás, até durante a escola, que ele vai fazer um bico ou outro para ganhar um dinheirinho, ele vai trabalhar por hora. O americano, ele cresce com um conceito muito claro de que o seu tempo vale dinheiro. Então, vale dinheiro para cortar a grama do vizinho, 1 hora custa tanto. Vale dinheiro para ficar de babysitter, cuidando dos filhos dos vizinhos, enquanto o casal sai para jantar no final de semana. Então, olha, tantos dólares por hora. Vai trabalhar numa lanchonete, é a mesma coisa. Então, tudo tem dinheiro. Sentou para fazer a reunião com o advogado-geral da União do Brasil, vai ter custo. E nós é que vamos pagar esse custo. Não faz absolutamente nenhum sentido. Agora, a gente olha para a AGU e aí a gente se lembra que a AGU é comandada pelo Bessias. O Bessias que nos brindou com aquela cena horripilante no final agonizante do governo Dilma, em que ele se prestou ao papel de pegar um documento de posse fake, assinado pelo presidente da República, para dar posse ao então ex-presidente Lula como ministro, só para ele não ser preso. Quer dizer, todo um arranjo picareta, criminoso, que foi revelado. E o que aconteceu com o Bessias, o garoto de recado, que ficou com um documento fake para lá e para cá, foi promovido advogado-geral da União. Então, meus amigos, o Brasil está lascado, não tem mais o que dizer. Está na lista de possíveis nomes para serem indicados para a vaga de Luiz Roberto Barroso. É o que se fala em Brasília, hein? Os nossos colegas jornalistas que cobrem o Supremo Tribunal Federal. Quer fazer uma parte aí, Beraldo? Não, ele tem que ser indicado para Magnitsky, não para o Supremo Tribunal Federal, né?
Pois é, alguns nomes estão nessa lista, inclusive Jorge Messias.